Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Domingão é Brasileirão 2018, 27ª rodada. Tivemos jogos pela manhã, Palmeiras e Cruzeiro, onde o Palmeiras ganhou, onde o árbitro fez uma cagalhopança. Tivemos mais cagalhopanças de árbitro nos jogos das 4 horas da tarde. No jogo do Internacional tivemos o juiz errando, no jogo do Inter errando 2 vezes, tivemos o juiz errando no jogo do Atlético Paranaense. Tivemos 4 jogos às 4 horas da tarde. Então vamos lá para falar de um desses jogos de 4 horas da tarde. Vamos falar do jogo aqui do Rio de Janeiro, do Engenhão. Vamos falar do jogo do Botafogo. Olha, o Maracanã, o campo tá ruim. Mas o Nilton, Engenhão, né? Como chamar? O Nilton Santos, o Nilton Santos, rapaz, o gramado também tá precisando de um tratinho, que o negócio tá esquisito. E o Botafogo jogou contra o ex-líder São Paulo, o ex-líder São Paulo. O São Paulo, que até o início da rodada era o líder, termina a rodada em 3º lugar. Agora o líder é o Palmeiras, atrás do Palmeiras está o Inter com o mesmo número de pontos, e o São Paulo em 3º lugar, o Grêmio em 4º, o Flamengo em 5º, e Atlético Mineiro, que goleou também neste mesmo horário o Sport, em 6º lugar. Então, vamos lá falar desse jogo Botafogo e São Paulo. Quanto foi o jogo? 2-2. 2-2. Botafogo 2, São Paulo 2. Botafogo teve 2 vezes na frente e não conseguiu segurar o resultado. Os 2 primeiros gols saíram até os 8 minutos do primeiro tempo. Depois o Chiesa, num bom passe do lado direito, ele entrou no meio de 4 zagueiros de São Paulo, conseguiu fazer o gol, fez para 2-1, virou o primeiro tempo 2-1 Botafogo. Aí no segundo tempo, numa bola parada, o Reinaldo bateu uma falta forte. A zaga do Botafogo deu mole, muito mole, muito mole. Sabendo que o Reinaldo sabe bater falta e bate forte, não pode dar o mole que a zaga do Botafogo deu. Aí acabou fazendo gol, empatando o jogo de São Paulo. E no final, o goleiro do Botafogo fez 2 milagres, salvando o Botafogo da derrota e evitando que o São Paulo fosse o líder do campeonato. Vamos lá. Bom, São Paulo. Primeiro tempo, São Paulo muito confuso. Vou falar dos dois juntos, São Paulo e Botafogo. Primeiro tempo, São Paulo muito confuso. São Paulo fica um time meio previsível, por quê? Porque só tem na armação o Nenê. Enquanto o Nenê tiver gás, São Paulo arma. Porque o Hudson e o Jusilei não podem sair jogando, não tem essas características. O Diego Souza está lá na frente de centroavante. Se ele sair muito da área, não tem ninguém para entrar. Porque jogou o Reinaldo por um lado no lugar do Everton, que não joga nunca, só se machuca. E o Rojas pelo outro lado. O Rojas não é o centroavante. O Rojas é o jogador para receber a bola, para jogar a bola na frente, para dar um drible, para tentar fazer alguma coisa. Mas não é o cara de criação, é o cara para receber. O Reinaldo também não é um cara de criação, ele é um lateral que jogou improvisado por ali. O lateral tem até uma certa criação, mas ele estava o cara para receber. Mas o São Paulo não jogou bem no primeiro tempo. O Nenê tentando criar, mas o Botafogo melhor, mais armado, com mais calma. Apesar de não ter um meio campo de criação, estava com um time mais ou menos espelhado
com o do São Paulo, um jogador aberto por um lado, Eric por um lado, Luiz Fernando por outro, Chiesa avançado, bem espelhado, só que com 3 volantes, né? Com Jean, Lindoso e Bochecha. A diferença para o São Paulo, que o São Paulo tem o Nenê, que tem mais criação do que os 3 jogadores do Botafogo e os outros 2 do São Paulo. Então é ele que faz essa diferença, é ele que faz esse balanço no time do São Paulo. Mas mesmo assim o São Paulo não foi bem. Taticamente, o time do Botafogo foi melhor e por esse motivo o Botafogo ficou na frente no primeiro tempo. Nítido que tecnicamente o time do São Paulo é melhor. O time do São Paulo é melhor. Só que o time do São Paulo está caindo, como estão dizendo, porque o time do São Paulo está ficando previsível. Empatou hoje, empatou em casa contra o América Mineiro, está ficando previsível por quê? Porque só quem cria é o Nenê. Então é um time de reação. Um time de reação. Porque se ele voltar com o Diego Souza, pode fazer um 4-4-2, mas aí vai ficar quem? Vai ficar o Reinaldo e o Rojas na frente. Então esse time de reação do Aguirre tem que começar a ser mudado. Tem que começar a mudar um pouquinho. Porque está ficando previsível. E o São Paulo ficando previsível, começa a ver a vaquinha indo para o brejo em relação ao título do São Paulo. Está ali ainda, próximo, 51 pontos. Tudo pode mudar, ele era primeiro, agora está terceiro. Na próxima rodada ele pode voltar primeiro. Porém, vou falar de novo, times que jogam mais no contra-ataque do que no ataque, mais na reação do que propor o jogo, tem tempo de validade e acabam, em um determinado momento, sendo marcados não com mais facilidade. Porém, o time que tem reação quase sempre é um time que tem uma certa limitação na criação de jogada. E o São Paulo tem essa limitação porque só tem o Nenê. O Botafogo não tem ninguém de criação. Joga só pelas laterais. Mas tem organização. E essa organização do Botafogo no primeiro tempo fez o Botafogo ser melhor que o São Paulo. Então, merecidamente, o Botafogo fez um gol com o Jean, depois sofreu um empate logo em seguida com o Diego Souza, empatou. Depois, uma outra jogada pelo lado direito, o Chiesa fez o 2-1 e merecido Botafogo. Mais organizado, estava jogando melhor. São Paulo meio bagunçado, muito parecido com os últimos jogos do São Paulo, os 2 últimos jogos do São Paulo, muito bagunçado, dependendo muito do Nenê. Se o Nenê tiver esperado, o São Paulo joga. Se não tiver esperado, não joga. Porque tem jogadores para receber a bola e depende do Nenê. Quando o Diego Souza sai da área, tem até uma certa criação, mas aí não tem ninguém dentro da área. Então o Diego Souza acaba não podendo ajudar muito o Nenê. No segundo tempo, iniciou a mesma coisa. O Botafogo bem arrumado, bem encaixado. Só que conforme foi passando o tempo, o time do Botafogo foi cansando, o do São Paulo também. Só que quando você está cansado, o time que tem a qualidade técnica inferior é pior. Porque o time que tem uma habilidade um pouco maior, quando ele está cansado, o habilidoso ainda consegue fazer alguma coisa diferente. Agora, aquele cara que é limitado tecnicamente, quando ele está cansado, ele fica pior ainda, ele fica mais limitado. Foi o caso do Botafogo. Foi por aí que o São Paulo começou a crescer, porque os 2 times começaram a ficar cansados, começou a abrir brecha. O Botafogo já não conseguia marcar tanto o time do São Paulo. O São Paulo começou a ter espaço. E uma mudança do Aguirre foi fundamental para essa mudança do São Paulo. O São Paulo dá uma melhorada. Quando ele tirou o lateral esquerdo, ele botou um jogador estrangeiro, acho que Gonzalo, pelo lado esquerdo e recuou o Reinaldo para a lateral esquerda. Tirou o Edmar, postou o Reinaldo. O time do São Paulo melhorou. Porque o Reinaldo vinha de trás, deu mais força ao ataque e também na marcação. E o Gonzalo pôde trabalhar ali.
O Zé Ricardo fez também umas substituições, porém você vê tecnicamente uma diferença nas substituições, nos elencos. Você tira um, bota ali o Pimpão, bota o Brenner. Você vê que dá uma caída. O Pimpão nunca foi um grande jogador, mas ajudou, mas é nítido que o Pimpão está caindo até... não é tão velho assim, mas vem caindo de produção porque ele não tem tanta qualidade. Ele precisa estar com preparo físico 100%. E o Botafogo foi caindo. Conforme foi passando o segundo tempo, o Botafogo foi dando uma caída física e técnica. Taticamente estava até arrumado, mas tecnicamente começou a cair. Aí começou a errar muito passe. O Botafogo teve uns 3 ou 4 contra-ataques que ele podia encaixar, mas já faltava perna, já faltava um pensamento melhor, já faltava uma oxigenação no cérebro, que o habilidoso fica mais fácil, o cara que tem menos qualidade já fica mais difícil, ele acaba tomando a decisão errada. E o São Paulo foi subindo de produção. Também cansado, mas subindo de produção, por quê? As substituições fizeram mais efeito do que a do Zé Ricardo, até porque tem uma qualidade um pouco melhor o time do São Paulo. Não é que tem um banco esplendoroso, mas tem condições o Aguirre ali de fazer essas substituições. E o São Paulo foi indo para cima, até que na bola parada o Botafogo tomou um gol, uma falta, uma bobeira generalizada da zaga, do Botafogo, acabou tomando o gol. E não tomou a virada, aí o Botafogo já estava mais atrás, já não conseguia sair jogando, o São Paulo foi para cima, nos 10 minutos finais o São Paulo foi bem melhor, e poderia ter virado o jogo São Paulo se não fosse o Saulo fazer 2 milagres no final. E olha que a torcida vaiou o goleiro, né? A torcida também, complicado. O moleque já tinha feito boas defesas no primeiro e no segundo tempo. Aí o garoto dá um errado, arrego. O moleque salvou o Botafogo. Então, o empate, dentro do contexto todo do jogo, foi merecido. Agora, mais uma vez, o juiz se não complicou muito, mas, vou ser bem sincero, a entrada do Carly no Reinaldo era para ele tomar no mínimo amarelo. E não é a primeira vez que o Carly faz isso. O Carly é maldoso, não é a primeira vez. Ele já fez isso de levantar a perna e deixar a chuteira diversas vezes, eu já falei aqui no canal. Era para ele ter tomado amarelo sim. E se é um hábito mais rigoroso, expulsa ele. Que ele deixou, ele poderia ter tirado o pé. Esse é um ponto em relação ao Botafogo. Em relação ao São Paulo, o Aguirre, e meus amigos torcedores do time de São Paulo, se o São Paulo quiser ser campeão, o Aguirre vai ter que começar a bolar uma outra estratégia para esse time. Porque o time do São Paulo está ficando muito previsível. Ficando previsível demais. O Nenê não vai aguentar esse tempo inteiro só ele criando. Não pode contar com o Everton direto. Só que o Everton também não é esse cara de criação. É um cara para receber do criador. O Rojas é para receber do criador. Quem pode fazer essa criação, ajudar o Nenê, é a subida dos laterais. Porque os dois volantes, Jusilei e Hudson, não ajudam em nada na criação. A função deles é só marcar. O Hudson até tenta subir um pouquinho, mas é muito pouco. Então fica tudo sobrecarregado em cima do Nenê. Então, se o São Paulo pensa em brigar pelo campeonato, nessas últimas rodadas, nessas 11 rodadas finais, tem que tentar fazer alguma coisa diferente. Igual o treinador do Inter está fazendo. Ele está mudando um pouco o jeito do Internacional jogar. Está tentando cadenciar, dar um pouquinho mais de qualidade no meio, poder colocar um pouquinho mais de criação. Continua um time reativo, mas já cria um pouquinho mais, já trabalha um pouco a bola. O São Paulo está ficando, vou falar de novo, está ficando muito previsível. Muito previsível. Tem que tentar alguma coisa, o São Paulo, para dar um refresco para o Nenê. O Nenê não tem mais idade de ficar correndo para o lado direito e para o lado esquerdo. Quando chega no segundo tempo, ele prega. Aí o time do São Paulo dá uma caída. Então, o São Paulo precisa
de outras estratégias. Ou o Aguirre é o treinador de uma nota só, igual era o Barbieri do Flamengo. Montou um esquema, deu certo. Quando o nego descobriu como é que o Flamengo jogava e começou a marcar, ele não mudou, porque não sabia mais o que fazer. Achou que tinha que ir daquele jeito de qualquer maneira. O Flamengo está onde está. Tudo bem que o Flamengo ainda disputa o título. Trocou, vai ter o Dorival, agora Dorival vai ver se consegue alguma coisa. Mas era um treinador de uma nota só, o Barbieri. Será que o Aguirre, que exaltaram tanto a um treinador de uma nota só, ele tem que fazer alguma coisa? Porque o São Paulo está começando a cair na mesmice. O Botafogo não. Porque o Botafogo não tem muito. O Zé Ricardo não tem muito o que fazer. Porque o time do Botafogo não tem meio campo de criação. Ou tem meio campo marcador, ou tem jogador de condução de bola. Para levar a bola. De criação, de fazer a bola rolar, o Botafogo não tem. Então a gente não pode cobrar isso do Botafogo. Pode cobrar marcação, um time mais reativo, com jogadores de velocidade pela ponta. Isso é o Botafogo pela condição que tem. O São Paulo tem uma condição um pouquinho melhor. Tem jogadores que podem criar. Ele pode puxar o Diego Souza um pouquinho para frente, mas para trás, para jogar junto com o Nenê, para poder dar uma qualidade melhor de toque, botar dois jogadores flutuando ali, ou mudar um pouquinho, tentar fazer alguma coisa, porque eu vou falar de novo, o São Paulo está ficando tão previsível quanto todos os times que jogam no contra-ataque. E pior, o São Paulo não está mudando, o Aguirre não está mudando. Aí está ficando um time que você consegue não marcar fácil, porque o time do São Paulo tem habilidade, mas consegue ver os caminhos do São Paulo. O São Paulo só vai conseguir alguma coisa numa jogada individual, num drible, numa jogada esporádica do jogador. Então, penso que o São Paulo tem que começar a mudar se pensar em título. E o Botafogo fez uma boa partida, mas nitidamente cansou no segundo tempo, e quando cansa, aí a qualidade começa a pesar. Se pegar um time que tem mais qualidade técnica, quando o Botafogo cansa, o Botafogo some um pouco do jogo e o time com mais qualidade aparece. Mas o Botafogo fez um jogo bom, já o Zé Ricardo já deu uma cara para o time já está mais encaixado, já tem um padrão de jogo, só que tecnicamente o time é limitado, o time não tem criação. Então joga o lado direito ou o lado esquerdo, não tem ninguém no meio que faz essa virada. O Botafogo começa o jogo pelo lado direito e termina pelo lado direito. Se começa pelo lado esquerdo, termina pelo lado esquerdo. Esse é o Botafogo, não tem um jogador que faça essa variação de lado a lado. Então fica mais difícil o Botafogo. O Botafogo é isso. Vai ser aquele time que vai tentar fazer os pontos para se livrar do Z4 e permanecer ali, aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é o objetivo do Botafogo. Permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo tem que melhorar. Se não, principalmente porque os dois times que estão na frente, Palmeiras e Inter, tem variações de jogo e tá com o jogo mais consistente. Tem o Grêmio que está atrás, que tem um estilo próprio e também tem uma certa variação. O único que ainda não preocupa, no caso do São Paulo, é o Flamengo, que está meio bagunçado. Ele ainda está um pouco bagunçado, mas de repente pode se consertar com o Dorival e quem sabe também causar um problema ao São Paulo. Então, São Paulo tem que melhorar. Então, meus amigos, essa foi minha análise. O empate não foi bom para nenhum dos lados, mas o Botafogo precisa de ponto. E um pontinho é sempre bom. O negócio é que o Botafogo tinha que ganhar porque estava jogando em casa, né? 3 pontos seria fundamental. O Botafogo dava um saltozinho na tabela. E o empate para o São Paulo não foi ruim, porque jogou fora de casa. Perdeu a liderança, mas está coladinho ali a 2 pontos só. Tem terceiro lugar, isso aí pode mudar de rodada a rodada. O São Paulo pode botar a liderança. Olha só, no Campeonato Brasileiro todo, quem é que ficou mais tempo na liderança? Foi o Flamengo. O Flamengo hoje é 5º colocado. Então, as coisas mudam. E mesmo com o Flamengo jogando mal, ainda tem chances, tá? Acho que é 5 pontos. O Atlético Mineiro, que apesar de ter dado uma goleada hoje no Sport,
Não vejo muito na briga. Na verdade, na briga eu só vejo os 4. Não coloco o Flamengo. Nesse momento, eu não coloco o Flamengo. Apesar do Flamengo estar próximo, eu não coloco o Flamengo. Coloco só os 4. São Paulo, Palmeiras, Inter e Grêmio. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê seu like aí, conto com a participação de todos. Valeu, tamo junto. Fui, tchau.